Bom dia, louvado seja Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Dia 31 de dezembro de 2025. Dia 11 de Tevet, estamos aqui, louvado seja Deus, o nosso culto 11 Comunique, e começamos às 11, né? Mudamos, temos aqui visitas, mas o Senhor é poderoso, estamos aqui, culto Comunique, este é o Mundo Comunique, você tem e-book, treinamento agora em janeiro, dia 16 começamos. Vocês têm o culto, vocês têm a palestra, o workshop. Este é o Mundo Comunique. É muito mais que treinamento, é muito mais que negócio. O culto comunique, o mundo comunique. É para falarmos de Deus, para nos desenvolvermos de dentro para fora. E Deus está fazendo uma coisa nova. Vocês não estão vendo? Eis que faço coisas novas, louvado seja Deus. Nunca fizemos um culto comunique de manhã. Mas Deus é poderoso, Deus faz como Ele quiser, porque Ele faz coisas novas. Coisas novas. E eu estou aqui, trouxe minha água. Jesus te ama, Jesus me ama. Ai, hoje aqui é água, gente. Tá calor. Estamos aqui de dourado, representando a prosperidade, o verde, a esperança em Cristo. Porque o Senhor é o remédio para a nossa vida. Ele é a prosperidade, é a vida. E Deus está vendo coisas novas. Vocês podem perceber. Dezembro de louvor. Eu trouxe aqui o resumo, porque eu aprendi que o culto comunique é o resumo de tudo que nós vivemos em cada mês. Be there light, haja luz. Basta uma palavra do Senhor para que tudo aconteça, para que tudo flua. Glória a Deus. E uma coisa nova Deus está fazendo. 2025 foi a preparação, a gestação, e a luz nasceu. Be there light, haja luz. E agora o novo já começou por aqui. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. A vida, o avanço, a prosperidade está em Deus. E Deus quer que a gente se posicione, que a gente viva. E estamos aqui, eu estou aqui para dizer para você que enquanto há vida, há esperança. Traga mais vasilhas, porque Deus está fazendo e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Água purifica, água traz vida. Aonde não tinha vida, porque Cristo é a nossa água, Ele nos purifica, Ele nos limpa. Louvado seja Deus. Senhor, te louvamos por esse 11 culto comunique, 11º culto comunique no mês 10, que é o mês Tevet bíblico, em dezembro, que 12 é a autoridade, Pai, distribuição. E te agradecemos porque até aqui, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor. Obrigada porque faz 2 meses que temos feito o culto comunique ao vivo. Te agradecemos porque o Senhor está aqui. E onde Deus está, o mal tem que sair. Flua, Pai, flua. Entrega a tua palavra aos corações. Esse culto comunique também é o encerramento, o desfecho de um ano que o Senhor nos guiou, nos direcionou. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti. Obrigada por esse culto comunique às 11, culto comunique 11. Obrigada porque foi o Senhor que tem feito todas essas coisas. Somos aqui, Pai, dependentes de Ti, nos prostramos e nos rendemos a Ti, entregamos nossas vidas,
os nossos negócios, tudo que temos e tudo que somos a Ti. Tu és a vida, Tu és a esperança, Tu és a cura. O Senhor nos limpa de dentro para fora e declaramos os nossos negócios prósperos, avançando nesse ano que já começou. Toda a honra, toda a glória pertence a Ti. Flua, Pai. Amplia a nossa visão, amplia a nossa mente. Be there light, haja luz. Que haja luz neste momento, agora, nas mentes e nos corações. E aonde não tinha vida, que passa a existir vida. Nós te louvamos, Tu és presente. Movimenta, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Culto comunica, culto ouve. Então vamos fazer aqui uma recapitulação de tudo que nos aconteceu agora em dezembro e também em 2025. Então esse é o culto 11. Culto Comunique, ele vai seguir assim também agora em live a partir agora de 2026. Fizemos o culto Comunique em live. Foi em setembro, em novembro e agora em dezembro. Então esse aqui é o terceiro culto Comunique em live. E agora Deus falou para mim, vá fazer em live. Abra para que todos recebam a palavra, uma palavra direcionada a negócios, mas sobretudo a nós, certo? Então, glória a Deus por isso. O culto Comunique, ele não é o café é diferente, é uma palavra direcionada semana após semana, é uma construção. E o culto Comunique, ele é um momento para a gente refletir em tudo que tem nos acontecido naquele mês. É o resumo, é o balanço do mês. E agora é o balanço do mês, o balanço do ano. E o culto Comunique, ele é aberto a todos, assim como o café, homens e mulheres. E nós estamos aí com o e-book Comunique à venda, compre homens e mulheres, e o treinamento Comunique para mulheres agora em 16 de janeiro. Começa a primeira turma. Você que é mulher, você que conhece mulheres empreendedoras, vá em nome de Jesus, né? Já faça sua adesão hoje, já começa um novo ano alinhando mente, coração, alma e negócio, porque o Comunique é embasamento bíblico, tudo tem princípios. Glória a Deus. Então, o culto Comunique, ele é isto, vai ser 3 é confirmação, lembre-se disso, a trindade. Então, 3 é confirmação. Estamos agora sendo redirecionados para fazer mensalmente o culto Comunique em live, para que mais pessoas possam conhecer e serem alimentadas, abastecidas. Eu lembro que ano passado, a formatura das meninas, eu fiz em live também, um trechinho. E o culto Comunique é o resumo, então bora lá. Falamos sobre dezembro de louvor, a temática desse mês que Deus deu foi dezembro de louvor. Uma coisa nova, e nas últimas semanas, final de semana agora, quando eu trouxe o café para vocês, sobre nos passos de Jesus, o Senhor me falou à noite, uma coisa nova eu estou fazendo. Isaías 43, 18 e 19, abra aí, porque esse café aqui, o café 11, Deus está ministrando fortemente sobre isso, Isaías, tanto que o louvor tocou foi sobre isso, Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eu vou marcar na minha Bíblia. Bom dia, Deus abençoe. Presta atenção aqui. Deus quer falar contigo. Bom dia, presta atenção, hein? Vocês podem ver que culto Comunique é diferente do café. O café é ministério, é diferente, é uma construção. O culto Comunique é resumo de cada mês, uma palavra direcionada para nós. Saudades, eu estou por aqui. Em breve eu retorno lá naquele aplicativo verdinho, em nome de Jesus. Hoje faz 141 dias que eu estou fora do aplicativo verdinho.
mas eu volto em breve. Estou por aqui. Quiser, me liga. Gente, eu vou marcar na minha Bíblia. Esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Palavra deste café. Café não, desculpa, gente. Nunca fiz o comunique de dia. A palavra deste 11 culto, desse último culto, né? É esqueçam. Quando eu fiquei, o primeiro dia que deu problema no meu aplicativo verdinho, o mensageiro de conversas, passado 1 mês e meio, Deus me disse, você deixou tudo para trás. Imagina você ficar 141 dias, ou seja, 4 meses e meio, 4 meses e meio sem usar o seu Zap. Exatamente. Ah, foi propósito? Não, não foi propósito. Você queria? Não. Mas Deus quis. Deus avisa antes de fazer. Deus usou um servo dele no dia 3/8, que começou em 12/8. Deus usou o servo dele para falar algumas coisas para mim que foram muito pontuais. E veio o Dia dos Pais, depois de 2 dias, na madrugada, 3:08 da manhã, eu acordei e vi que estava dando erro no sistema, havia atualizado e havia parado. Ele e alguns outros aplicativos que eu uso muito para me nortear, né? Mulheres entendem que eu estou falando isso, Ciclo, o Drive também, que eu trabalho com ele, e o Play Store. Esses 4 aplicativos pararam de funcionar, assim como também aplicativos de banco. Pararam de funcionar. O celular começou a desinstalar. A gente dá uma pirada, né? Com certeza, eu sou humana. E eu trabalho aqui com comunicação, eu trabalho com missões, temos 9 missões fora do Brasil. O grupo de alunas do Comunique, que é o fórum, o Comunique em curso, que começou em agosto, a última turma. Vocês imaginam que eu sou uma filha de Deus que tem uma vida na Terra, né? E que também preciso monetizar meu trabalho, né? Eu sigo o que Deus manda eu fazer. E Deus, Ele me queria. No Getsemane, né? Não foi fácil, gente. Em 3 dias, eu tive que mudar a minha dinâmica para trabalhar com os missionários, com as alunas. Só que Deus tinha me preparado. Eu comecei a colocar alunas que tinham acabado o Comunique para estarem me dando steps, né? Então, quando tudo aconteceu, eu já estava previamente organizada, mas você nunca vai imaginar. Você pensa que aquilo vai se resolver em uma semana, 15 dias, mas o Senhor sabe. Então, essa palavra de hoje, do Culto Comunique, essa palavra de hoje resume o que eu tenho passado desde o dia 12 de agosto, porque eu nunca falei para ninguém abertamente, Deus nunca permitiu, mas hoje é o Culto Comunique, o Culto 11, e Deus me disse lá para setembro, depois de 1 mês e pouquinho, você deixou tudo para trás. Literalmente, a minha conta ali, por eu ficar inativa mais de 4 meses, mais de 120 dias, ela foi deletada do banco de dados. Então agora eu preciso me recadastrar. Então, eu quero falar para vocês que Deus tem trabalhado no meu coração. Deixe tudo para trás. Mas o que será que tinha ali,
Deus sabe. Porque é um tempo que Deus quer nos ministrar. Porque Deus quer o foco total. Por quê? Se nasce coisas novas, eu tenho que dar o foco naquilo que está nascendo. Coisas novas podem ser um novo negócio para você, um casamento, filhos que você tanto pede ao Senhor. Nós não sabemos o que é uma coisa nova, mas eu sei o que eu tenho orado, oh meu Deus, há anos, que inclui casamento, filhos e o meu negócio. Porque o casamento, gente, é a sinergia, é a conexão de duas vidas que se tornam uma. Sim, porque deixará pai e mãe e se unir à sua mulher, eles serão uma só carne. E casais felizes, casais unidos prosperam. Em toda a Bíblia você vê que o casal quando se uniu prosperou. Eu amo a história de Isaac e Rebeca, vocês já sabem. Falo no Comunique, falo no Café, falo. Isaac e Rebeca. Eles se uniram e se tornaram uma potência. Então o casamento é uma arma muito forte que o inferno quer combater. Então o meu sócio hoje em dia é o Senhor no meu negócio. Mas o meu marido, ele vai ser meu sócio também. Obviamente. E nós já trabalhamos juntos. De maneira leal. Não juridicamente falando. Mas futuramente estaremos juridicamente unidos. Porque são contratos também. Mas eu quero te falar que Deus tem feito coisas novas para cada um de nós. E esse tempo que Deus me retirou, Ele deu estratégias e novas formas de eu gerenciar pessoas, negócios, contatos. Mas Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Então, Ele tem falado, eu quero que vocês entendam. Estou fazendo uma coisa nova. Deixa tudo para trás. Deixa tudo para trás. Deixa tudo para trás. Esqueçam que se foi. Sabe por quê? Que a gente às vezes fica lembrando de coisas, de pessoas. E Deus falou, chega. Porque 2025, como eu postei, foi a preparação, foi a gestação. E nasceu, saiu à luz. Agora a gente pode viver tranquilamente, porque Eclesiastes 3, há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Há quanto tempo você tem pedido para o progresso do seu negócio, o upgrade? Há quanto tempo você tem orado pela conversão do seu marido, da sua esposa? Há quanto tempo você tem pedido filhos? Gente, a família, o núcleo familiar, o casamento é uma potência. Não façam alianças, né, com pessoas que não têm a mesma visão, a mesma fé que a gente. Eu sempre falo, o melhor sócio da mulher é o marido, abaixo de Deus. E o melhor sócio do marido é a mulher. Eu sempre falo isso. Pai e mãe, sim, mas se eu estou me casando, eu preciso ficar ali. Isso é muito poderoso. Até a luz aqui confirmou. Essa luz é uma bênção. Ela liga e desliga assim. Mas eu quero falar para vocês que está muito forte no meu coração. Eis que faço coisas novas. A luz está saindo. Mesmo que a luz não queira agora funcionar, o Senhor é a nossa luz. Que vocês possam entender que Deus é. E dezembro de louvor, como Maria falou, Maria recebeu a palavra do anjo, você vai conceber. Mas espera, anjo. Eu não conheço homem nenhum, não tenho contato, estou prometida em casamento, mas prometida não é casada. Ela estava noiva de José. E Deus falou para ela, não temas, porque aquilo que é gerado em você é do Espírito Santo. Então, dezembro de louvor, nós temos, ainda no propósito do meu casamento. Glória a Deus, eu creio. Eu creio, eu creio. Nós não temos que desistir daquilo que Deus nos entregou. Não devemos ir por atalhos, crendo na transformação. E tudo que Deus nos pede, nós temos que obedecer prontamente. Às vezes Deus quer só você. Glória a Deus, louvado seja Deus. Às vezes Deus quer, foi o que Ele fez comigo. Ele quer somente eu, Ele e meu marido, mais ninguém.
Vocês estão entendendo? Deus quer curar. Porque para ter, eu falo no Comunique para as alunas, façam Comunique, quem está aqui assistindo, em nome de Jesus, isso é uma grande bênção na sua vida. Eu falo no Comunique. E muitas mulheres falam, porque meu marido não me apoia, porque meu marido não sei o quê. Eu falo, calma, ele vai ver a glória do Senhor. Porque tudo que Deus planta no nosso coração e tá ali queimando, não é projeto nosso. O Cântico de Maria, minha alma engrandece, Lucas 1:46, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegre Deus, meu Salvador, porque tem feito grandes coisas, dezembro de louvor. Nós temos que adorar o Senhor. E Deus me falou muitas vezes, Priscila, sou eu, você e Ele. Porque às vezes a gente está levando a nossa vida pedindo conselhos para quem não vai conseguir nos ajudar. Antes de buscar homens, médicos, conselhos, busque ao Senhor Jesus e busque pessoas também capacitadas naquele mercado, naquela situação. Deus usa quem Ele quer para falar conosco. Eu falo muito no Comunique. Meu marido não me apoia, não me ajuda, não me valoriza. Eu sei, gente, eu sei. Porque as pessoas estão aqui assim, assim, assado. Eu falo, para. O que Deus fala no seu coração, o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Esse projeto é dele. Ele cuida. A promessa de Deus, Ele cuida. Deus guardou o fruto do ventre de Maria, porque era do Espírito Santo. Não era o fruto da Maria, era do Senhor. E Maria foi uma ferramenta. Isso eu falo de experiência própria. Eu fiz um post, recentemente. Por que nós não paramos? Porque nós temos propósito, porque nós temos missão, visão e valores. Porque o Senhor nos deu a visão. Be there light, haja luz, basta a palavra do Senhor e tudo se cumpre. No tempo dele, na hora dele, Eclesiastes 3. Eu sei que a gente fica muito ansiosa, preocupada, mas o tempo é forja, é lapidação, é cuidado, é direcionamento. E nós precisamos buscar no Senhor. Às vezes, o Getsemane, Deus me ensinou muito isso. Priscila, você saiu do Egito em outubro de 2018. Você ficou no deserto. E quando você sai do deserto este ano, eu te coloquei no Getsemane Days. Porque o Getsemane foi junto com o deserto. E o deserto acabou em outubro, louvado seja Deus, e foi se cumprindo agora em dezembro. Em dezembro, literalmente, Deus arrancou com raiz o cactus que nós tínhamos em casa. O cactus morreu do dia para a noite, ficou preto. E Deus deu a palavra sobre a baboeira, lá em Jonas, que foi a mão do Senhor que matou para falar com Jonas. Eu falei, não, acabou. E eu tirei em jejum, com raiz e tudo, aquele cactus preto. E quando eu estava ali retirando, o cactus deu uma quebradinha, mas ele não se rompeu, deu uma quebrantada. Foi muito forte, eu vi quebrantado. E dentro tinha água, o cactus tinha água. O que Deus fala pra gente? Eu tiro com raiz. Porque se sai sem raiz, não adianta nada. Tem que sair com raiz o deserto, o cactus. Então, durante ainda o deserto esse ano, Deus ainda me colocou no Getsemane, que foi esse isolamento. Por quê? Porque o deserto cura, treina, forja. Mas o Getsemane é a prensa para tirar o nosso melhor. E para nos mostrar que o propósito tem que ser cumprido. É forte. Eu sou experiência viva. Então, Deus, e nesses 141 dias hoje, Deus falou muito comigo. E Ele me disse, as pessoas só vão te achar se eu permitir. Então, Deus me disse, tudo que eu estava vivendo, Deus foi dando vidas para confirmar ao longo desses 141 dias. Deus falou comigo e manda vidas para ativar. Elas me achavam pessoalmente. Mas o mais interessante foi
foi que para cumprir o deserto, a finalização do deserto, teve o Getsemane. E o Getsemane foi a prensa, foi esses 141 dias, onde muitos me procuraram e não me acharam. E só alguns que me acharam aqui. Muitos acharam que eu tinha bloqueado, que eu tinha, enfim, ido embora já, batido as botas. Porque foi assim, repentinamente. Mas tudo Deus avisa. Ele fala, mas não vai dizer como é que vai ser. É igual Gênesis 22. Igual Gênesis 12, sai da tua terra. Então, em nome de Jesus, entenda que nós cumprimos o tempo, como eu disse no café recentemente, 7 anos de bronze, eu falo de mim. Agora são anos de ouro. Então, vocês entendam que 2025, o 5 é transição, mudança, preparação. Está na Bíblia. E o 6 é governo, estabelecimento. E nós fazemos, se Deus quiser, agora 10 de janeiro, 6 anos de empresa. Nós não quebramos, nós não paramos, nós não desistimos. Por quê? Porque o Senhor deu a palavra, porque o Senhor cuida. E nós temos nos desenvolvido. A palavra do Senhor tem estado no nosso coração. E assim nós temos replicado, ensinado. Este é o Mundo Comunique. Louvado seja Deus. Nós não podemos nos esquecer de onde Deus nos tirou e para onde Ele está nos levando. Porque o deserto tem que sair com força. E o Egito também tem que sair com força de nós. Nós não podemos ficar agarrados ao passado. Eis que faço coisas novas. Vocês não estão vendo? Deus me deu várias anotações. Bom dia. Deus deu várias anotações aqui. Mas o que está muito forte no meu coração, paz, queridos, o que está muito forte no meu coração é Isaías 43, 18 e 19. Está até aqui grifado. Esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Tem uma diferença entre eu trazer à memória, testemunhar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança e viver no passado. Então, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam que estou fazendo uma coisa nova. Então, uma coisa nova é inédita, jamais vivida antes. Percebem? Novo é novo, é lançamento, é inédito. Eu já estou aqui lançando para vocês. Louvado seja Deus. Ela está surgindo, a luz nasceu. 2025 e dezembro. Dezembro de 2025 foi a compilação de tudo e a entrega do projeto. Vocês estão entendendo? Nos preparamos o ano todo de 2025 para o hoje, para o agora, que já começou domingo. Porque sim, domingo é o primeiro dia da semana. Por isso temos café domingo também agora domingo. Louvado seja Deus. Domingo é o primeiro dia da semana. Dia 28 começou já 2026. Eis que faço coisa nova, porque eu deixei tudo para trás. E para frente que eu vou seguindo. Louvado seja Deus. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto. Vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu falei do cactus agora para vocês. O Senhor está fazendo coisas novas. E você tem que louvar ao Senhor. Seja que nem Maria, quando recebeu a palavra, você vai gerar o Filho de Deus. Ela não duvidou que geraria, mas pelo contrário, ela perguntou de que maneira, né? Porque ela pensou que seria de vias naturais, mas não, é do Espírito Santo e ele vai te envolver. E aí, eu falei também esse mês que tá tudo preparado. Então, desde a fundação do mundo, o Senhor já tinha preparado o Cordeiro, que é Jesus Cristo.
e já tinha designado José e Maria para serem os pais terrenos de Jesus, para instruí-lo, para cuidar dele. Porque Deus vê o nosso coração e Ele designa filhos e filhas para momentos estratégicos da história, para desenvolver coisas estratégicas na história da humanidade. E Deus preparou os pais de Jesus aqui na Terra para mostrar que tem modelo de família, que tem modelo de ser humano. Jesus é o nosso modelo. Maria é modelo de uma mulher virtuosa, que ela não temeu o que poderiam falar dela, e José também. Porque Deus falou comigo, o casal tem que estar unido e entendendo, não basta. Deus falou com Maria e com José, não falou com os pais de Maria, com os pais de José. Lembre-se que Maria era uma adolescente e José já era bem mais velho do que ela. Então, Deus confiou numa jovem, numa menina, algo brilhante. Porque ela era uma inocente também. Ela não tinha toda a visão da vida, mas ele sabia. E Deus nos mostra que nós temos que ter um coração inocente, de criança. Coração inocente para confiar totalmente no que Deus está falando, independente da circunstância. Mas sermos maduros espiritualmente. Maria foi coração inocente, coração puro, mas madura. Porque imagina, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha nada. E chega a notícia para José, olha, Maria tá grávida, sei lá, ou ela contou, não sei. Imagina a cabeça de José. Porque eles aguardavam o Messias, mas como? Porque Deus lança para nós uma palavra, Deus nos dá uma promessa e ela tem um tempo para se cumprir. Ela já está pronta, a gente que não está pronta para viver, pronta para viver. Então, Deus escolheu um casal simples, modesto, uma menina, para mostrar que nós temos que ser servos do Senhor, humildes, obedientes em tudo. Ter a fé de Abraão, de confiar e saber que Deus proverá. Nós temos que entregar e confiar nas mãos de Deus, porque tudo é lindo, tudo é perfeito no tempo do Senhor. Eclesiastes 3 é poderoso, porque tem o tempo certo para todas as coisas, debaixo do céu. Por mais que a gente queira acelerar, vai dar errado. Porque um bolo, ele é bom quando ele tá assadinho e com a cobertura, né? Um bolo quando sola, não vai ser bom. O bolo quando fica cru também não vai ser bom. Então, é o tempo certo, é o equilíbrio das coisas. E Deus trabalha na gente, porque é de dentro para fora. E à medida que o bebezinho ia crescendo na barriga de Maria, ela foi se fortalecendo no espírito, para entender que ela carregava um propósito muito maior do que ela. Que ela tinha que ter sabedoria. Ela e José tinham que ter sabedoria. Então, quando Deus nos escolhe, Ele já vê o nosso futuro, não o nosso presente. Certo? E a união, o casamento, a união é poderosa. Se você quer abrir um negócio hoje, se você não casou, abra você e Deus. Sempre falo isso. Se você já é casada, abra você e seu marido. Vocês são potência. Casais unidos e felizes enriquecem junto. É uma potência. Em nome de Jesus, seja uma potência na mão do Senhor. Com a sua vida, com o seu ministério, com o seu casamento, com tudo que você faz. Porque fomos criados para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus preparou tudo perfeito para nós no tempo certo, na hora certa. Falei nesse domingo a palavra que vai ser lançada agora à noite sobre 2026, nos passos de Jesus, Isaías 61. E 2025 foi sucesso é fazer a vontade de Deus. Sucesso é fazer a vontade de Deus, não é fazer a vontade de pai, mãe, de ninguém, é a vontade de Deus. E nós temos consciência o que Deus quer de nós. Nós temos a consciência plena do que Deus quer da gente. Mas a questão é, você vai se apresentar, se posicionar, como Maria fez, como José fez? Porque toda ruptura
ela vai gerar falatório, ela vai gerar pessoas falando da gente, mas o que importa? Eu agradar ao Senhor ou agradar as pessoas, ser aceita no sistema? Pensa, nossa, você vai ter um negócio assim, assim, assado, nossa, não tem nada a ver. Deus deu a palavra e está direcionando, e eu vou seguir na direção que o Senhor me deu, porque a promessa é de Deus, o negócio é de Deus, e Deus guarda a promessa, Deus dá direção. Desde o nascimento de Jesus, já teve ali conspiração para acabar com os primogênitos também, bem parecido com a história de Moisés. Por quê? Porque o propósito vem para romper padrões. E não querem os libertadores. Então nós temos que vigiar os nossos ouvidos, ampliar nossa visão para saber que Deus está ali e Ele é que me fortalece. E 2026, os passos de Jesus. Ele nos chamou para fazer a diferença onde nós estamos, com o que nós temos. Eu tenho um salão, eu tenho uma empresa X, uma empresa Y, eu trabalho online, eu isso, aquilo, eu dou aula, não sei o que você faz, mas Deus quer que você faça a diferença aonde você for, porque o ID, porque o comissionamento é para todos que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos que são filhos da luz devem levar e propagar e se posicionar, não se acovardar. Gente, Eclesiastes 11 fala o seguinte: lança o teu pão sobre as águas. Isso fala de provisão e de descanso. Nós temos que descansar no Senhor e confiar na palavra. Lançar o pão, trabalhar com generosidade, com obediência, com descanso, porque Deus faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. O tempo de Deus é perfeito. E detalhe, lembre-se como você começou esse ano e lembre-se como você está concluindo esse ano. Porque Eclesiastes 7:8, o final é melhor que o começo. A conclusão dos fatos é melhor que o início delas. E o coração orgulhoso faz mal. Vou até ler com vocês. Eu gosto da minha linguagem, King James, que não está abrindo agora. Que a conclusão dos fatos é melhor do que o início. E nós não temos que ter o coração orgulhoso, porque o orgulho precede o quê? A ruína. Quantas pessoas não deram ouvidos a conselhos que vieram do trono de Deus? Quantas pessoas não ouviram conselhos que vieram da boca de Deus, porque julgaram a aparência, julgaram. E quando nós andamos em espírito, Romanos 8, a gente vai ver que Deus fala. E que tudo se vence de joelho. Tudo se vence com Jesus, com jejum e oração. E esta caça de demônios só sai com jejum e oração. Às vezes as coisas não estão progredindo, não é porque Deus não quer, é porque tem amarras, porque tem situações que só se vence de jejum, com jejum. E só Deus para desfazer, só Deus para quebrar. E nós temos que pedir para Deus trazer as pessoas certas para o nosso caminho. Sejam eles clientes, parcerias. Deus traz as pessoas certas para a nossa vida. Nós temos que pedir, sermos ousados. Senhor, traz as pessoas certas. O fim das coisas é melhor que seu início. E o paciente é melhor do que o orgulhoso. Porque a gente se desespera, a gente se aborrece e não consegue entender o caminho. 1 Reis 17 fala, 18, que Deus não está na ventania, Deus não está aqui, não está ali, Ele está na brisa suave. Então Deus fala no silêncio com a gente, no nosso recluso. Então nós temos que parar de ficar batendo a cabeça, porque Deus fala no silêncio.
Deus fala no silêncio, você pode ouvir, e Ele revela nos detalhes. Deus revela nos detalhes. E nós não podemos desprezar o que Deus está nos sinalizando. Zacarias 4:6. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito Santo Deus é um movimento. O Espírito Santo Deus estava ali na criação do mundo, pairava sobre a face das águas. O Senhor, o seu Espírito é movimento. E Ele nos faz com que a gente se movimente em direção àquilo que Ele quer que a gente faça. Ele nos dá ousadia, sabedoria para nós irmos aonde Ele quer que a gente vá, porque tudo tem um propósito. E para cumprir o propósito tem que ter deslocamento. Falei esse mês aqui sobre Isaac e Rebeca. Para cumprir o propósito tem que ter deslocamento. A vida é em movimento. Então a gente não pode ficar achando que nasci aqui, vou ficar aqui nessa casa. Não, Deus quer que a gente se movimente. Movimentos guiados pelo Espírito Santo, não da nossa cabeça, não do nosso jeito. Por isso que nossa vida tem que ser submissa à voz de Deus, ao seu Santo Espírito. Vale lembrar que dezembro, no calendário gregoriano, ele começou em Kislev, que é o mês 9 bíblico. E 9 simboliza o quê? Gestação, nascimento pelo Espírito Santo de Deus. 9, fruto do Espírito. Tempo de uma gestação humana. 9 meses. É desenvolvimento, é gestação. E nós temos que nascer pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8. Para poder viver o milagre sobrenatural, tem que ter alinhamento e viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. O 10, que virou no dia 21 agora, de dezembro, 10 é totalidade, completude, né? 10, uma volta redondinha. 10, totalidade, plenitude. Vê como Deus fala? Porque números são palavras e palavras são números. No hebraico funciona assim. Deus fala nos detalhes. Deus é Deus de detalhes. E o 12, né? 12 meses do ano, 12 tribos. 12 é o quê? Estabelecimento. Governança também é o dobro de 6. Então 12 também marca tempos, marca território. 12 marca. Então nós possamos entender que o Senhor quer que nós nasçamos do Espírito, o Senhor quer que a gente gere coisas que é dele para que vá impactar essa humanidade. Deus te deu uma ideia linda, poderosa, vá em frente, go ahead, vá em frente, siga na direção do Senhor, porque Ele se responsabiliza. E detalhe, vamos abrir Salmo 118. A chave vira quando você começa a agradecer antes de ver a concretização. Gente, é um desafio maravilhoso. Agradecer sem ver, porque isso é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que se espera. Salmo 118. Abram as portas de justiça para mim, pois quero entrar e dar graças ao Senhor. Gente, o milagre, ele se materializa pela palavra do Senhor, mas pelo nosso coração grato. O mundo não tinha nada, era sem forma e vazia. E pela palavra do Senhor aconteceu. Haja pela palavra, a palavra é Jesus Cristo. Então, use a palavra do Senhor na sua vida e agradeça. Senhor, eu já vejo, profetize, eu já vejo meu marido salvo, eu já vejo a minha cura, eu já vejo a minha casa com os meus filhos, eu vejo minha família rendida aos teus pés, eu vejo meu negócio prosperando, com muitas vidas sendo alcançadas através do meu trabalho, do meu negócio, do meu ministério.
Eu vejo já o meu casamento, eu de véu e grinalda linda, naquele lugar maravilhoso, com vestido tal. Senhor, eu te agradeço porque eu já vejo pelos olhos da fé, porque eu caminho por fé e não por vistas. O andar do crente, do que crê em Cristo Jesus, é por fé e não por vista. Então nós temos que ver, porque da tenda dos justos, fomos justificados por Jesus Cristo. Então, na tenda dos justos tem brados de vitória, ressom, louvores. Nós temos que bradar, nos alegrar, porque a vida espiritual é muito real. Então, o Senhor está aqui conosco, mas ao redor também tem os enviados lá do Tártaro. Então, ele não fala assim, mas eu não estou entendendo, não está acontecendo nada para ela. Ela está feliz, ela está agradecendo. Eita, é isso mesmo. Porque eu não preciso ver para crer, eu tenho que crer para ver. Porque basta a palavra do Senhor para que tudo se estabeleça, para que tudo volte para o seu devido lugar. Não reclame, mas agradeça, não murmure, agradeça, porque os resultados eles virão de acordo com a tua fé e com o teu posicionamento. É impossível dizer que você serve a Deus, que você ama ao Senhor, se você não dá um passo de fé, de agradecer, de se ajoelhar e agradecer. Porque um dia foi oração, foi busca, foi vale, mas no outro dia é resultado, é braço cheio, mãos cheias. Deus faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. E a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Filipenses 3, 20 e 21. Gente, entregar e confiar. Imagina a cabeça de Abraão. Pega o teu filho e leva para o holocausto, né, para sacrifício. Abraão esperou Isaac por 25 anos. Quando Isaac nasce, Deus pede Isaac. Mas Deus não mata a promessa, não, Ele não mata. Mas Ele prova o nosso coração. Porque nada pode tomar o lugar dEle nas nossas vidas. Exatamente nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. E Abraão confiava tanto no Senhor que sabia que Deus não tomaria seu filho. Só no tempo certo. E ele foi e falou, no monte do Senhor proverá. Então vá para o monte. Onde é o seu monte? O seu pé da cama. O seu joelho é o seu monte. Então se ajoelhe e ore. Deus proverá. Efatá. Abra-te céus na minha vida. Efatá em todas as áreas da minha vida. Declare a palavra, profetiza. Senhor, sopra sopro de vida. É poderoso. Declare a palavra do Senhor em cada área. Isso é fé. Isso é fé. O cristão, o crente, o believer, ele anda na contramão desse mundo. Ele anda atento, vigilante. As virgens sábias, não as nécias. Estejam atentos aos movimentos que Deus tem feito. Estejam atentos. E sim, Deus proveu para Abraão. E por causa da fé de Abraão, o que aconteceu? Que é a coisa mais linda que eu falei nesse domingo para vocês no café. Por causa da fidelidade de Abraão a Deus, da confiança, foi demais. Foi demais. E juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado seu filho, seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu, gente. Vamos conversar que na vida do cristão é obediência? Vamos entender sobre isso de uma vez por todas, em nome de Jesus? Não é barganhar, é obedecer. Abraão obedeceu, ele confiou, e ele foi abençoado e foi muito feliz.
E todos nós também fazemos parte da descendência de Abraão. Ó, tô até marcando aqui, gente. Falei domingo e Deus tá falando de novo. A obediência traz bênçãos na terra, tá? Não espera chegar no céu para você ter a sua bênção, porque a bênção começa na terra. Aqui começa o céu. Mas tem processo. Deus não pode fazer nada sem que você esteja preparado e pronto. Deus quer o seu coração. Coração obstinado. Coração desobediente não herda, não herda. Nossa, eu tô aqui, eu tô assim. Vai continuar mesmo. Por quê? Porque não obedece, porque não se rende, porque não entende o que Deus quer pra sua vida. E quanto mais você reclama, pior as coisas vão ficar. Certo? Ah, não sei o que, não sei o que. Vai ficar pior. Para de reclamar, vai agradecer. Vai ser moldado, coração obstinado. Os obstinados morrerão no deserto. Os incrédulos morrerão no deserto. Quem entrou na terra prometida? Josué, Caleb e aquele povo jovem que não estava corrompido nem obstinado. Nós temos que escolher. Amor é uma decisão, obediência é uma decisão, tudo é decisão na vida. Nós temos que obedecer e decidir o que é melhor. O Senhor, antes deles entrarem na terra prometida, ele falou lá em Deuteronômio, escolha a vida, a bênção e não a maldição. Mas ele nos dá o poder de escolha. Eu vou ficar com o que Deus quer para minha vida, porque ele já sabe, ele já está lá. Porque o meu amanhã pertence ao Senhor, ele já escreveu o meu amanhã. Ele já está no dia 1º, que é o dia 12 de Tevet. Ele já está em 1 de janeiro de 26, que é 12 de Tevet, de 5.000 e pouco. Ele já está lá. Então basta eu hoje viver o meu hoje com honra, com preciosidade, com amor, com fervor e com obediência. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6. A nossa questão é, você tem que planejar, se organizar, mas Deus é quem vai fazer ou não fazer. Porque quando Deus quer, ele faz, e quando ele não quer, ele não faz. E todos verão a glória de Yahvé. Isaías 41, 20. Todos, depois de tudo que a gente passou esse ano. E neste mês que foi a conclusão da obra, porque a obra que Deus começa, ele termina. Aí veja, nasceu, a luz saiu. E todos verão a glória de Yahvé. Isaías 41, 20. Para que todos vejam e saibam que a mão de Yahvé fez todas essas coisas. O Santo de Israel criou. Sei de cor essa palavra. Eu acordei com essa palavra há meses atrás. Para que todos vejam e saibam e considerem que a mão de Yahvé fez todas as coisas. O Santo de Israel o criou. Porque Deus cria. O único que cria é Deus. Você desenvolve a criação de Deus. Certo? Aprenda isso. Ah, eu criei. Não, você não criou nada. O único criador é Yahvé. Deus, criador. Você desenvolve coisas que foram criadas por ele. Presta atenção. Ah, eu criei uma nova técnica. Não, você não criou nada. Você desenvolveu algo que Deus te deu, porque a criação é dele. A criatividade vem de Deus, certo? Quando a gente começar a adequar as nossas palavras, nosso vocabulário, isso muda. Porque eu sempre estou reconhecendo que vem dele, que é dele. Certo? Então, eu criei. Não, eu não criei. Ele criou. E eu desenvolvo para honra e glória dele. Vocês percebem como tudo muda na nossa vida? Louvado seja Deus, porque todos verão um milagre, a glória de Yahvé. Assim como todos viram Jesus nascer no ventre de Maria, que era virgem. Assim como todos viram Samuel nascer, depois de anos que Ana estava lá. E todos viram também Isabel, que ela falou, isso é obra do Senhor. Deus tirou de mim a vergonha e me olhou favoravelmente. Vocês estão entendendo? Como Deus faz no tempo certo, na hora certa. Não adianta você ficar gritando, chorando, que nem uma criança mimada. Porque Deus não vai fazer como você quer, como Ele quer. Certo? E, repetindo para novo ano, que eu vou postar mais tarde. Deixa tudo para trás. Esquece, queima as carroças, queima tudo e vai para frente. Faço coisas novas. Começamos a palavra hoje assim, né? Faço coisas novas, vocês não estão vendo? Gente, a passagem de Eliseu. Deus prepara o nosso coração.
e chega o tempo de cumprir. Então, eu falei no domingo no café sobre o novo ano, 2026, os passos de Jesus. Isaías 61 é a palavra desse ano, que já começou. Eliseu só falou assim, deixa, e mais curioso, Eliseu estava na última fileira, eram 12 fileiras de bois, estava arando, ele estava na última fileira, na 12, hein, 12 é governo e estabelecimento, é dobro de 6, governo e estabelecimento, demarcação. Então ele estava na última junta, ele falou, e aí o que aconteceu? Vou pegar aqui o exemplo, pra vocês verem, ó, a capa de Elias foi para cima de Eliseu, ou seja, vem, tô te chamando. Porque Deus avisou que ungiria um novo profeta. E ele só falou, deixa eu terminar e me despedir. Fez a festa, queimou carroça, matou os bois, fez a festa, alimentou o povo e foi embora. Então quando Deus fala, acabou, acabou, vamos para outro lugar, vamos. Obedeça, porque tudo ficou para trás, para que o novo nasça, para que a luz saia. Nós precisamos deixar tudo para trás, porque vem coisa nova, que já começou um novo, agora nesse domingo, nessa última semana de 2025. Deus é fiel. Glórias ao Senhor Jesus. Permita-se viver todas as promessas, porque a promessa só vai se cumprir se você se alinhar e se posicionar, e se entregar cada vez mais para o Senhor. Glória a Deus, 2025 foi o ano de preparação e nasceu, a luz saiu. E agora a gente tem que curtir, usufruir, desfrutar de todo o nosso trabalho. Louvado seja Deus! E eu aguardo as mulheres no treinamento Comunique agora. Em nome de Jesus, dia 16 começamos. Mais informações, link na Bíblia. Vamos orar, agradecendo, consagrando já o novo ano. Amém? Pai, rendemos graças a Ti, Te louvamos e Te agradecemos porque o Senhor é bom. A Sua palavra dura para sempre. Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Entregamos tudo a Ti, nos rendemos a Ti. Obrigada por dezembro, Pai, de louvor, por todos os ensinamentos, por tudo que o Senhor obrou. Obrigada, Senhor, por 2025, foi o ano da preparação da mudança. E Te louvamos porque 2026 é o ano, Pai, do cumprimento, de viver os Teus passos, porque nós deixamos tudo para trás. O Senhor nos ressignificou. E a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, que nós diminuamos para que o Senhor cresça e apareça. Estamos aqui, submetidos à Tua vontade, ao Teu querer. Muito obrigada, Jesus, por tudo, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Consagramos tudo a Ti, pois o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor já está lá no nosso amanhã. Venha, Pai, venha com a Tua Shekinah, com a Tua presença, com a Tua glória. Muito obrigada por tudo entregamos no Teu altar e confiamos em Ti e confiamos a Ti. Faz como lhe apraz. Eis aqui a serva do Senhor, que cumpra assim a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar nos corações e permear. Obrigada, Jesus, por tudo. Em nome de Jesus, estamos prontos para esse novo ano que já começou neste domingo. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em nome de Jesus, nos perdoa porque eles não entendemos a Tua direção. Nos faz entender cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Vem pro Comunique também, em nome de Jesus. Um beijo. Vocês tenham um jantar em família, a reunião familiar em paz, em alegria. Vigiem, orem, agradeçam, orem em línguas, estejam em comunhão com o nosso Pai. Porque Deus já preparou tudo, está tudo preparado. Louvado seja Deus. Um grande beijo, feliz novo ano para todos nós. Amém? Tchau, tchau.